Vamos voltar a acompanhar novamente Espion e seus irmãos em mais uma aventura para ajudar a princesa daquele reino a salvar os pais dela. Mas antes de entrarmos mais a fundo nessa discussão, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana. E não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder mais nada. Em Busca do Castelo Dourado é a continuação do filme de O Rei da Montanha, do Espion e seus irmãos. Aquele filme que é baseado em lendas urbanas da Noruega. Dessa vez, nós iremos acompanhar Espion junto com a princesa do reino para conseguir encontrar uma forma de salvar os seus pais. Pois os pais dela haviam sido envenenados e entraram, vamos dizer assim, em um sono profundo. E quem acabou sendo culpado foram os irmãos do Espion. Para poder salvar os irmãos, ele tem a grande ideia de que eles poderiam embarcar em uma aventura atrás do Castelo Dourado, pois naquele local existia uma água, uma fonte da vida que poderia dar vida, poderia rejuvenescer, uma força extraordinária ou até salvar alguém de uma doença. Então é aí que a nossa aventura do nosso protagonista Espion começa novamente. Esse filme lançou, gente, acho que mais ou menos lá pelo ano de 2020, então não faz muito tempo que lançou, e também se encontra no catálogo da Amazon Prime. Gente, novamente eu vou ter que dizer que esse filme ele tem uma riqueza muito grande naquela questão de trabalhar com lendas urbanas. Então é interessante porque no começo do filme, exatamente como o primeiro, O Rei da Montanha, ele vai nos contar a história do Castelo Dourado, em que sim, existia um Castelo Dourado, em que o rei que morava lá acabou se tornando uma pessoa, vamos dizer assim, bastante gananciosa pelo fato de ter muito ouro e temer que as pessoas iriam entrar em seu Castelo Dourado para roubar o seu tesouro. Então o que existia uma maldição sobre esse castelo, que todos aqueles que tentavam entrar, conseguir de algum modo alcançar o Castelo Dourado, acabavam sumindo, morrendo, entrando em uma grande tempestade, sendo engolido por um monstro e assim por diante. Porém, todos acreditavam que era apenas uma lenda, exatamente como foi a questão do Rei da Montanha, em que nada mais era do que uma lenda que apenas contaram. Mas como eu já disse para vocês, o nosso protagonista, o Espion, sempre viveu em um mundo diferente. Nesse mundo de fantasias, nesse mundo de contos em que ele acreditava e sabia que de algum modo aquilo era real. Não vou negar, gente, que nesse segundo filme houve, algumas mudanças. A primeira questão é justamente o modo em que a casa se encontrava. Era mais, vamos dizer assim, um lugar bem mais afastado. Nós tínhamos, vamos dizer, essa questão de uma floresta, era algo assim bem menor. O melhor jeito de se dizer. Eu acho que, na minha humilde opinião, na minha singela opinião, que o primeiro filme foi feito mais para aquela questão de vamos fazer e ver no que vai dar. Pelo que dá a entender, ele teve até que uma aceitação bacana, legal, e fizeram o segundo. Claro que, gente, ele não teve, nossa, uma melhora estrondosa, estonteante, maravilhosa, tá? Ele sim melhorou em algumas questões. Nós vimos aquela questão da onde a casa do Espion se encontrava, a questão do rei e da rainha, dá até a sensação de que parecem ser outros atores, mas eu acho que não mudaram os atores. O modo como o reino em si era dividido, era distribuído, o melhor jeito de se dizer, ele foi modificado. Então eles investiram um pouco mais, eu acho que nessa questão, nesse filme, porque, como eu disse, talvez a ideia de que o filme ele teve até que uma aceitação legal
legal. Não vou dizer uma aceitação exuberante, enorme, gigantesca, mas ainda teve uma ideia, uma aceitação bacana. E novamente, nesse filme nós iremos pegar, captar e encontrar pequenos detalhes de histórias que estão envolvidas com algum conto de fadas, gente. Então isso que é interessante é aquela questão do como os pais da princesa, eles acabaram caindo em um sono profundo e culpando os irmãos do Espion. Então a gente tem aquela questão. Eu não lembro, acho que de todos os contos, gente, já faz um tempinho, tá, que eu assisti, mas é interessante isso. E novamente, nós iremos ver sim o Espion. Ah, olha que interessante isso. Nossa, achei isso pegando cada objeto em seu caminho e que ele irá utilizar de alguma forma. Uma coisa interessante é que quando eles começam a ir atrás desse mundo, dessa questão do Castelo Dourado, ele vai primeiro encontrar quem? A bruxa que ele havia encontrado no primeiro filme. Digamos que seria uma bruxa, gente, eu acho que é mais ou menos isso, em que ela dá de presente pra ele a bota das 7.000 léguas, em que ele dava um passo e ia mais rápido, mais longo. E esse, eu, se não me engano, tem uma história que meio que liga com essa questão dessa bota, gente. Eu não lembro direito, mas se eu não me engano tem alguma história baseada nesse sentido. Aí quando ele vai indo atrás, ele descobre que sim, existiu uma única pessoa que foi capaz de sair daquele local, daquele castelo dourado, para poder contar a história. Então quando ele vai indo atrás dessa pessoa que poderia ajudar, ele acaba encontrando um inimigo que seria a batalha deles contra o violino. Então é interessante, gente, porque assim, de algum modo o Espion sempre consegue sair das enrascadas pelo modo de como ele pensa. Ele vive nesse mundo, então tem uma imaginação diferente. O modo como ele raciocina, poderia se dizer dessa maneira, é diferente. Então quando eles entram na caverna para passar, é uma das, vamos dizer assim, obstáculos, um dos testes para ele entrar dentro, para encontrar a pessoa que saberia o caminho. Eles acabam encontrando, vamos dizer assim, um homem-peixe, melhor a gente se dizer, que utilizava o violino para encantar as pessoas. E eu acho que essa ideia dessa história dele usando o violino, encantando as pessoas, nada mais é do que lembrar a história do próprio flautista, gente. Então é muito legal isso. E o modo como ele vence o violinista é interessante também. O modo exatamente de que ele sempre pensa como poderia ir. Então, cada detalhe que essa história do Espion vai nos contando, seja a questão do Rei da Montanha ou Em Busca do Castelo Dourado, é muito interessante mesmo, gente. É aquela mistura, literalmente, de contos de fadas. Um pequeno detalhezinho que você acaba encontrando em cada filme. Em um dos filmes. O melhor jeito de se dizer é isso. Uma coisa cômica sobre esse filme é a questão da guerra, da intriga que demonstra entre Dinamarca e Noruega, exatamente como é Brasil e Argentina. Existe um momento em que mostra que a Dinamarca quer dominar aquele pedaço daquele reino que pertence à Noruega e eles odeiam os dinamarqueses. Então é interessante isso, é aquela típica guerra, briga entre dois países aqui. Nós mesmos, vamos dizer assim, acabamos tendo como é o caso do Brasil com a Argentina. Gente, eu acho que nesse segundo filme ele teve realmente um desenvolvimento melhor na questão dos cenários, das filmagens, dos efeitos. Eu acho que sim, ele ganhou um pouco mais, apesar de que, repito ainda novamente, que existe sim aquelas falhas, aqueles fundos falsos. Mas eu acho que numa quantidade menor, não mínima, mas menor do que o primeiro nos apresentava. A história é bem divertida, é fabulosa, como eu já disse do primeiro filme. Ela nos encanta pelo fato de que, primeiro, é um filme que dá pra ser pra toda a família. Não existe aquela coisa assim, nossa, estrondosa, cheia de violência. É uma questão de uma cultura diferente, trabalhar com uma lenda urbana de um determinado lugar, de um determinado país. Agora,
uma coisa que me fez questionar muito sobre esse filme é se este filme é baseado em um livro ou somente em uma lenda urbana. Porque, gente, ele dá muito uma ideia de que é baseado em um livro que vem de uma lenda urbana. Entende, gente? Nesse sentido, se tem um livro, eu acho que deve ter muito mais aventuras que o Espion viveu. Mas se não tem, é uma história, uma lenda urbana magnífica para se contar, para se conhecer. Tá, Nathalie, mas o que acontece nesse filme? Nesse filme, gente, só para vocês terem uma ideia, o nosso foco não vai ser como o primeiro, em que era o Espion e os irmãos dele. O foco maior vai ser, sim, agora o Espion com a princesa. Como eu disse no outro vídeo, ele não deu aquele foco de que nós teríamos, família, eles viveriam felizes para sempre, um casalzinho lindo e maravilhoso. Não, o primeiro filme não deu isso. Porém, no segundo nos entrega isso, em que nós vemos que os personagens estão mais maduros, até o próprio Espion realmente, ele se tornou mais maduro, mas não deixou de ser quem ele é. Ele não deixou aquela essência dele. Ele amadureceu do modo correto, vamos assim dizer, e sem deixar aquela essência dele ser aquela criança em um corpo de adulto. É o melhor jeito de se dizer isso, gente. Mas você capta em vários momentos que ele sim amadureceu. E daí nós teremos aquela questão do envolvimento que ele ficaria sim com a princesa no final da história. Porque eu acho que o primeiro, você já dá uma ideia de por que ele iria atrás da princesa. Primeiro porque ele quer salvar a família dele, ajudar a recuperar a casa que eles haviam perdido. Mas também pelo fato de que ele acabou se encantando com ela, né? Porque a princesa, gente, eu não lembro o nome dela, desculpa mesmo, era uma pessoa destemida, que fazia realmente o que ela queria, não seguia aquela regra de que princesa só pode ser desse jeito. Ela ia, ela enfrentava. Então eu acho que isso também fez o fato do Espion gostar muito dela. De resto, em questão de, acho que o roteiro se tornou algo bem simples, como o primeiro filme é uma coisa bem simples, baseado em uma lenda urbana. Isso acho que fica bem claro, eu já falei isso no começo do filme, já falei isso no decorrer, toda a questão desse vídeo, no começo dele, toda a questão do decorrer do vídeo, que é uma lenda urbana baseada nessa lenda urbana, e é interessante e divertida. Então é um filme que literalmente é para toda a família, que dá para você ver com a criançada tranquilamente e se divertir bastante. Então se você ainda não assistiu, tanto o primeiro quanto o segundo, dá uma procurada, como eu disse, tem na Amazon Prime, dá uma procurada no catálogo deles, ou dá uma procurada na internet, porque é um filme que realmente, gente, como eu disse, vale a pena, é divertido, sim, tem os seus questionamentos, os seus erros, os seus fundos falsos, claro, não é aquela, nossa, filmagem esplêndida, maravilhosa, como nós vemos em muitos detalhes, principalmente com a questão de efeitos especiais, não é algo tão intenso, mas que vale muito a pena mesmo. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já assistiu esse filme Em Busca do Castelo Dourado, o que você achou dessa continuação de O Rei da Montanha? Qual que foi a sua opinião sobre essa questão dessa nova lenda urbana da Noruega? Comenta aqui embaixo, ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Twitter, no meu e-mail, no meu Instagram. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Já aproveita, já me segue lá no meu Instagram, que as postagens são diferentes do que eu faço aqui. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não deixou o like no começo do vídeo, deixa agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal, e até a próxima!